Fala, minha galera linda! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tio Somani na área, fazendo com que você destrua com requintes de crueldade todas as questões de matemática, raciocínio lógico e estatística. Galera, hoje o nosso encontro será super especial. Você que vai fazer a prova da Polícia Civil do Distrito Federal, você que vai fazer a prova da PF, você que acha que não tem condições de aprender estatística, pode ter certeza que hoje você vai sair com uma outra mentalidade. Galera, a gente vai ver dicas matadoras sobre um tópico muito cobrado em provas da banca CESP e Sebrasp, que é a distribuição exponencial de probabilidade, tá? Que é uma distribuição contínua. Galera, muita gente fica memorizando várias fórmulas monstruosas. Muita gente fica aplicando integral. Eu não quero que ninguém aqui seja estatístico. Eu não quero aqui que ninguém seja matemático. O que eu quero é que você passe no concurso. O que eu quero é que você pense no salário, pense na estabilidade e pense no empréstimo consignado, como diz um grande amigo meu, tá? Então, é eu colocar você na cara do gol. Eu vou dizer, olha, distribuição exponencial, não fique memorizando essas 5 fórmulas e aplicando integral, não. Faça isso e acabou. No último concurso da PF, caiu questão, a gente vai pegar aqui, e outras questões da banca CESP e Sebrasp. Nunca mais você vai errar isso. Confia em tio. Fica aqui, compartilha, divulga com a galera e deixa comigo. Meus amores, método Sormani. Aí, ó. Tio Sormani Barreto na área. O nosso lema é esse, ó. Encara a batalha e a gente chega junto. Beleza? Gente, tá aqui, ó. Estatística, distribuição exponencial. Meus amores, antes da gente colocar aqui as dicas matadoras, o que é que eu vou mostrar? Onde é que a gente aplica distribuição exponencial? Porque às vezes lá na prova o cara coloca lá um texto contextualizando a história e vai falar, por exemplo, no tempo de vida de aparelhos eletrônicos. Vai falar no tempo de espera em restaurantes, em caixas de supermercados, vai falar do tempo entre 2 chegadas consecutivas de navios em um porto. Galera, a maioria das questões de distribuição exponencial, você vai entender que quando eu tenho um intervalo entre 2 acontecimentos consecutivos, esses grupos de valores estarão dentro de uma distribuição exponencial, tá? Tá aqui, ó, distância entre 2 falhas consecutivas no recapeamento do fio elétrico. Então, esses exemplos que eu coloquei aqui de distribuição exponencial já foram cobrados em prova dentro do texto. Beleza? Só para você não ficar na onda. E eu aplico isso onde? Meu amigo, eu vou colocar você agora na cara do gol. Não faz o gol se não quiser. Se errar a questão de distribuição exponencial, nem diga que me conhece. Vamos lá, meus amores. Tá aqui algumas dicas matadoras. Primeira coisa que você tem que saber da distribuição exponencial. Gente, esse é o formato do seu gráfico, tá? A curva vai partir daqui, ó. Beleza? Só que ela não encosta aqui no eixo do X. Então, primeira coisa que a gente tem que saber da distribuição exponencial é a moda. Professor, o que é moda? Moda é aquele que se destaca. Moda é aquele que aparece o quê? Mais vezes. Eu costumo dizer que a moda é a metida, né? É a soberba. Como ela tá lá em cima, ela tem a maior frequência, ela fica olhando para todo mundo lá embaixo, tá? Então, a moda, o que é que você vai memorizar?
ela sempre está no pé do ponto mais alto. Ó, sempre ela vai estar aqui no pé do ponto mais alto. Ó, a moda na distribuição exponencial é sempre zero, tá? Então, falou em distribuição exponencial, a moda é sempre igual a zero. Beleza. Outra dica matadora que você tem que saber da distribuição exponencial é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha aqui a minha média, tá? Aqui eu tenho a minha média. Grava isso dentro do seu cocoruto. Ó, sempre acima da média eu tenho 37% dos elementos. Sempre a probabilidade de eu ter um valor maior que a média dentro de uma distribuição exponencial, essa probabilidade é de 37%. Como eu sei que abaixo aqui da curva eu tenho que ter 100%, então abaixo da média, inferior à média, eu tenho 63%. Então, dentro de uma distribuição exponencial, a probabilidade da gente ter um valor menor que a média, isso é 63%. Ah, tio, eu pensei que a média estaria no meio. Galera, na distribuição exponencial, acima da média, 37% dos elementos, abaixo da média, 63% dos elementos. A moda é sempre igual a quanto? A zero. Tio, e a mediana? A mediana que a gente chama de segundo quartil. A mediana, 50% dos elementos estão depois dela e 50% dos elementos estão antes dela. Então, gente, a mediana eu costumo dizer que ela fica aqui, ó, no meio, tá? Fazendo meio de campo entre a moda e a média. Então, ó, a mediana, ela vai estar por aqui, ó. A mediana, ela vai estar por aqui. 50% dos elementos depois dela, 50% dos elementos antes dela. Perceba que a mediana, ela é menor que a média. Sempre que eu tenho uma distribuição exponencial, a mediana, ela é menor que a média. Lembra lá na parte de distribuição que a gente estuda de estatística, né? Essa cauda está sendo puxada para a direita, a média vai com ela, beleza? A moda é o cara que apresenta a maior frequência, tá? E entre os dois vai estar a mediana. Então, a mediana, ela é menor que a média. Gente, e uma coisa que você não pode esquecer. Sempre dentro de uma distribuição exponencial, a média coincide com o desvio padrão. Por exemplo, se chegar na prova e falar bem assim, ó, que a média dentro de uma distribuição exponencial é de 6 anos, tá? A média é igual a 6. Então, o que é que eu vou concluir com isso? Que a média, se ela é igual a 6, o desvio padrão também é igual a 6. Por quê? Porque a média coincide com o desvio padrão. E outra coisa que a gente vai concluir é que, com certeza, como a mediana é menor que quem? Que a média, a mediana vai ser menor que 6. Então, gente, guarda isso. Acima da média, 37% dos elementos. Abaixo da média, 63% dos elementos. A moda é sempre zero e a mediana é menor que a média. Tranquilo? E que lembre, a média coincide com o desvio padrão. Beleza pura? Gente, e a última dica matadora, e aí a gente vai pegar as questões da banca CESP, SEBRASP. Se você errar uma questão, você nem diga que me conhece. Gente, o que é que a banca faz, ó? Não só o CESP, como várias bancas. E aí o cara vai memorizar um monte de fórmula. Ele vai dizer bem assim, ó.
Dentro de uma distribuição exponencial, qual a probabilidade de obtermos um valor maior que x, tá? Qual a probabilidade de obtermos um valor maior que x? Esse x aqui que eu estou chamando, ele vai dizer na prova. A probabilidade de obter um número maior que 2. Para a gente calcular essa probabilidade, você vai fazer apenas isso, ó. Esse E é o número de Euler. 2,71 é um número que tem infinitas casas decimais, tá? Só que ele deixa em função dele. Então, ó, E elevado a menos x dividido pela média. Gente, é assim que a gente vai calcular a probabilidade de, dentro de uma distribuição exponencial, a gente obter um número maior que x. E elevado a menos x dividido pela média. Aí você vai ficar memorizando 4 fórmulas, um monte de teoria. Para quê? Cola no tio Sormani. Gente, professor, e se ele pedir a probabilidade de ser menor que esse x aí? Que é um valor que ele vai dizer lá na questão. Gente, é o que falta. Por exemplo, se aqui for 20%, aqui vai ser quanto? 80%. Tranquilo? Então, basta saber a probabilidade de ser maior, porque ser menor é o complemento. E assim, uma dica que eu quero colocar aqui para vocês. Gente, veja. A distribuição exponencial é uma distribuição contínua de probabilidade. Quando a gente calcula probabilidade, é através da área, né, do gráfico, tá? Então, para calcular a probabilidade dentro de uma distribuição contínua, eu calculo a probabilidade dentro de um intervalo. Toda vez que eu tenho uma distribuição contínua, seja a distribuição normal, seja a distribuição exponencial, a probabilidade de você calcular um valor pontual, um valor específico, é sempre zero. Porque sempre eu calculo a probabilidade dentro de um intervalo. Qual a probabilidade de estar entre 2 e 3, de ser maior que 6, de ser menor que 6. Sempre quando eu tenho distribuições contínuas, como é o caso da distribuição exponencial, a probabilidade é para ser calculada dentro de um intervalo. Se o CESP ou qualquer banca pedir a probabilidade de calcular um valor específico, sempre essa probabilidade é zero, tá? Eu quero a probabilidade, tá, de obter um valor igual a 2. Isso é 0%. Eu quero a probabilidade de obter um valor igual a 3. Isso é 0%. Tranquilo? Distribuição exponencial, distribuições contínuas, a probabilidade de calcular um valor específico é sempre zero, tá? Sempre eu tenho que calcular a probabilidade dentro de distribuições contínuas. Como? É de intervalos, é dentro de um intervalo. Então, grave isso aqui e deixa comigo. Resolução de questões. Vamos começar aí, com a primeira questão da banca CESP-Sebrasp, uma questão 2018, que foi para o cargo de analista judiciário. Ele diz assim: sabendo que o custo unitário de um processo de execução fiscal na Justiça Federal seja descrito por uma distribuição exponencial com média igual a 5.000, aí ele fala, julgue o item. O coeficiente de variação de x é igual a 1. Galera, coeficiente de variação é algo que o CESP-Sebrasp, que a gente vai chamar de CESPinho. A gente vai botar o CESP no bolso, tá? A gente vai conquistar o topo, beleza? A gente vai vencer juntos. Então, o coeficiente de variação é sempre o desvio padrão dividido pela média, tá? Então, quem é coeficiente de variação? É o desvio padrão dividido pela média. Tem que lembrar, tá? Que isso cai mais do que Neymar, tá? Isso não cai não, gente. Isso aqui despenca.
tá? Então vamos lá. Ó, só que numa distribuição exponencial, o desvio padrão coincide com a média. Como a média é 5.000, o desvio padrão também, garotinhos, garotinhas, será 5.000. Então eu vou pegar aqui, ó. O desvio padrão é exatamente igual à média, é 5.000. A média é 5.000. Duas coisas iguais, ó. Dividindo uma pela outra, isso vai dar 1. Gente, se você quiser memorizar, o coeficiente de variação é sempre 1 na distribuição exponencial. Por quê? Porque o desvio padrão sempre vai coincidir com a média. E quando eu divido duas coisas iguais, isso é sempre 1, tá? Então, 1 aí, correto. Gente, lembre, o coeficiente de variação é adimensional, tá? Sempre vai ser 1, 0,4 ou vai ser dado em porcentagem. Tranquilo? Então, passamos pela primeira. Gente, o mesmo texto, tá? Ele disse que a média é igual a 5.000. E ele pergunta, a mediana da distribuição é inferior a 5.000? Vamos lá, ó. Aí na hora da prova, faz o esboçozinho do gráfico, ó. Faz o esboçozinho. Eu sei que ele vai partir daqui, ó. Vai fazer isso aqui, né? Mas não encosta aqui no eixo X. Deixa eu colocar isso aqui melhor para ficar bem bonito, tá? Então, ó, ele faz esse movimento aqui. Só que ele não encosta aí no eixo do X, beleza? Eu sei que a moda tá aqui, no pé do ponto mais alto, a moda é 0. Eu tenho aqui, ó, a média. Eu tenho a média. E a mediana tá aqui, fazendo meio de campo entre os dois, ó. Nós vimos que a mediana, ela é menor que a média, né? Na distribuição, o quê? Exponencial, tá? E a média é 5.000, amores, ó. Então, de fato, a mediana é menor que 5.000, é inferior a 5.000. Esse item aí é um item o quê, gente? Correto. Galera, barbada, né? Memoriza, meu filho. Seu caminhado vai mudar quando você passar aí na PF, quando você passar na PCDF, quando você passar no ISS Aracaju. Seu caminhado vai mudar. Você pode ter certeza. Tranquilo? Só alegria. Vamos lá. Gente, o CESP deu um texto aí bem grande, tá? Uma coisa que eu oriento, eu sempre utilizo, é a técnica dos 4Q. Professor, que desgraça é isso? A técnica dos 4Q. Quer, que eu, quero na questão. Quer, que eu, quero na questão. Às vezes o cara lhe dá um texto grande e você lê aquele texto todinho e chega lá no final, o que ele está perguntando está na segunda linha. Ou às vezes ele deu o texto só para contar lorota. Então, fiquem atentos a textos da banca CESP-Sebrasp. É a técnica dos 4Q. Quer, que eu, quero na questão. Então vamos lá. Ó, o que ele está dizendo é o seguinte. O tempo médio de sobrevida dos beneficiários é inferior a 5. Gente, o tempo médio é a média. Beleza? O texto ele diz assim, ó. Veja. Suponha que o tempo de sobrevida de beneficiários com um certo perfil seja uma variável aleatória que segue uma distribuição exponencial com parâmetro 0,1, cuja função de densidade é essa aqui, ó. Ele deu a função de densidade da distribuição exponencial. Beleza. E através disso, ele pede o tempo médio. Galera, aí você vai ver a galera chegar nesse tipo de questão e aplicar o quê? Integral. Aplicar um monte de fórmula. Meu amigo, cola no tio Sormani. Eu não quero aqui mostrar que eu sei estatística, matemática ou raciocínio lógico. O que eu quero aqui é ver o meu aluno no topo, vencendo. Faça isso e acabou.
Depois, papai, ó, é só curtir. Horror, horror. Então, gente, toda vez que você pegar uma questão de distribuição exponencial, se ele te der o parâmetro, a média é o inverso do parâmetro. Tio, como assim? Ele disse que o parâmetro é 0,1. 0,1 é 1/10. Se eu inverter, vai ficar 10 sobre 1, tá? O inverso de 1 sobre 10 é 10 sobre 1, que isso aqui é quanto, gente? 10. Então, a média é 10 anos. Ele diz que é 5, então o tempo médio é 10. 10 é inferior a 5, como ele falou aqui na questão. Gente, é inferior a 5? Claro que não. Então esse item tá o quê, gente? Errado. Gente, deu o parâmetro. Quando você pega e inverte o parâmetro, você tem o valor de quem, gente? Da média. Então, se ele fizer isso na prova, e muita gente às vezes não fica ligado nesse tipo de questão, aí vai aplicar integral. Ai, que bonito, eu achei também 10. Tempo é ouro na prova, tá? Tem que ficar ligado, o Editandero, poder de Pokémon, tem que detonar as questões lá com requintes de crueldade. Sagaz, você tem que ser na hora da prova. Beleza? Tamo junto, painho. Vamos lá. Isso cai mais do que Neymar na prova. Isso não cai não, isso despenca. Então vamos lá. Aí, ó, para a próxima questão. Gente, ele deu um texto aí, ó. Concurso para auditor fiscal. Os caras ganham bem, viu? O caminhado desses caras é diferenciado, meu irmão. Olha o que ele fala lá. 3 questões em cima disso, ó. Se o tempo de espera por atendimento, tempo em minutos, em determinada repartição pública, segue uma distribuição exponencial com média igual a 30 minutos, então, questão 4. O desvio padrão da variável aleatória t é igual a 30 minutos. Gente, quando eu tenho uma distribuição exponencial, o desvio padrão ele é igual à média. E ele me deu que a média é 30 minutos. E o CESP diz, o desvio padrão é igual a 30? Sim. Item correto, olha. C de coração, chupa CESP. Pisa na cabeça da serpente. Olha o CESP, olha as bancas, como se fossem os seus inimigos. Bota pra torar. Aqui com o tio Sorman, a gente não tem pena de banca não. A gente quebra a banca, papai. Quebra a banca. Então vamos lá. Super empolgação. Ele diz, a probabilidade de ocorrer o evento t igual a 30, ou seja, a probabilidade do tempo ser igual a 30, isso é igual a 0. Gente, o que foi que eu falei? Quando a distribuição é contínua, que é o caso da distribuição exponencial, você vai calcular a probabilidade dentro de um intervalo. Se for para calcular a probabilidade de um valor específico, isso é exatamente 0%. Então esse item está o que, gente? Correto. Correto. Beleza? A sexta. A moda da distribuição é igual a 30 minutos. A moda está no pé do ponto mais alto. Nós vimos que a moda é sempre 0. A moda está aqui, né? No pé do ponto mais alto. Tranquilo, gente? Então, a moda ela é sempre 0 dentro de uma distribuição exponencial. Gente, se gravar as informações que eu coloco para vocês, não tem como errar a questão, tá? Então, vamos marcar aqui, pisar na cabeça da serpente. A moda é igual a 30. Não, bebê. A moda é igual a 0. Item errado. Gente, é isso que eu quero que você saiba. Vamos lá. Vamos aumentar o nível. Gente, questãozinha que caiu na prova da PF 2018. Olha o meu bonequinho top 5 da PF, ó. Você que vai fazer o concurso da PF vai estar vestido assim, igual a tio Sorman.
Tio Sormani não é PF não, viu? Aqui é só para empolgar. Então vamos lá. Ele diz assim, um estudo mostrou que a quantidade Y em quilogramas de drogas, de drogas ilícitas apreendidas em certo local segue uma distribuição exponencial e que a média da variável aleatória Y é igual a 10 kg. Considerando que f de Y represente a função de distribuição de Y, em que Y é uma possível quantidade de interesse em quilogramas e que 0,37 é o valor aproximado de E elevado a menos 1, julgue o item subsecutivo. Gente, é distribuição exponencial. Aí você vai dar aquela risada, diz, não erro nem a pau, Juvenal. Se eu acompanhar tio Sormani, eu não vou errar nenhuma questão de estatística. Vai ser tudo assim. Vou dar um néctar para você. Beleza? Então vamos lá. Ó, o desvio padrão dentro de uma distribuição exponencial, ele coincide com a média. Então ele é exatamente igual a 12, ó. É? Não, né? Não, gente. Cuidado, viu? Não vá eufórico, não. Por quê, professor? Porque, bebê, a média, ela é igual a quanto, bebê? Igual a 10. O texto deixou aqui pra gente, ó, que a média aqui dentro dessa questão, que está dentro de uma distribuição exponencial, a média é 10. E a média coincide com o desvio padrão, que é 10. O que o texto está perguntando é se o desvio padrão é superior a 12. Não, porque o desvio padrão é 10. Então, esse item é um item o quê, gente? Errado. Aí tem gente que vai calcular com a fórmula da variância, depois desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Vai perder tempo, meu filho. Vai perder tempo, minha filha. Tranquilo, gente? Então, como a média era 10 e o desvio padrão coincide com a média, o desvio padrão também é 10. O CESP afirmou que o desvio padrão é superior a 12. 10 é superior a 12? Não, né? Então esse item está errado. Beleza? Vamos lá. Eu já coloquei até o gráfico, gente, e coloquei aqui, ó, algumas coisinhas a mais para a gente treinar. Gente, o texto é o mesmo que a gente leu. E aí ele pergunta se a probabilidade do Y ser maior ou igual a 10, se ela é maior que a probabilidade do Y ser menor ou igual a 10. Gente, veja. Não se preocupe com essas questões que traz lá maior ou igual. Se perguntar assim, ó, a probabilidade de ser maior ou igual a 2 é a mesma probabilidade de ser maior que 2. Porque a probabilidade de ser exatamente 2 é 0. Então, a probabilidade de ser menor que ou igual é a mesma coisa que a probabilidade de ser menor. Porque numa distribuição contínua, a probabilidade de ser exatamente igual a um determinado valor pontual é sempre 0. Tá? Então, se tiver lá maior ou igual, maior. Menor ou igual, menor. Beleza? Então, o que é que o CESP fala? Ó, veja, eu sei que a média é 10. Então, vamos botar aqui, ó, a média é 10. Acima da média, eu tenho 37% dos elementos. E abaixo da média, eu tenho 63%. O CESP está perguntando, ó, se a probabilidade do Y ser maior ou igual a 10, ou seja, ó, maior que 10, eu sei que é 37%. E a probabilidade de ser menor ou igual a 10, que é a mesma coisa que menor que 10, eu sei que é 63, gente, ó. Então, gente, 37 aí é maior que 63. Não, né, gente? Esse item, ele tá o quê, gente? Errado. Gente, tá vendo? O 10 aqui que ele colocou pra gente é a média. E a gente já sabe que acima da média eu tenho 37%. E abaixo da média eu tenho 63%.
Então, claro que acima do 10 é 37% e abaixo do 10 é 63%. 37 é maior que 63%? Não, gente, tá errado. Então, eu coloquei aqui em azul só para a gente treinar e relembrar. Por exemplo, vamos lá. Ó, eu sei que a média é 10 quilogramas. Se ele pedisse a moda nessa questão, a moda é sempre zero. A moda tá aqui, né? Sempre a moda tá no pé do ponto, o que, gente? Mais alto. A mediana, eu sei que a mediana ela é menor que a média, né? Então, a mediana é menor que 10. Gente, e se ele pedisse assim, a probabilidade do y assumir o valor 10? Gente, é um valor pontual. Sempre a probabilidade é zero, né? Nas distribuições contínuas. E na distribuição exponencial, que é contínua, não seria diferente. Beleza. Professor, e a variância? Gente, lembra que a variância é o desvio padrão ao quadrado? Quem é o desvio padrão? Gente, o desvio padrão é 10. Professor, por que 10? Porque na distribuição exponencial, o desvio padrão ele coincide com a média. Então, claro que a variância vai ser 10 ao quadrado. Vai dar 100. Só cuidado que não é 100 quilogramas. É 100 quilogramas ao quadrado. Gente, a unidade aí de variância tem que ser ao quadrado. A altura em centímetro. Quando você calcular a variância, centímetro quadrado. Tranquilo? Então, a variância aí seria 100 quilogramas ao quadrado. Gente, o coeficiente de variação, quem é? É o desvio padrão dividido pela média. O desvio padrão, ele vale 10. A média também 10. O coeficiente de variação é 1. Beleza? Professor, e a probabilidade dessa variável aleatória y assumir o valor 7? Assumir o valor 7, isso aqui, meus amores, é zero. Sempre numa distribuição contínua, seja normal, seja exponencial, a probabilidade de assumir um valor específico é sempre zero. Então, galera, o que eu estou fazendo aqui não é só resolver questões, estou dando néctar. Faça assim, bebê, você não erra mais nunca isso aí. É assim que cobra. Estou pegando várias questões recentes. Tranquilo? Beleza pura? Só alegria. Então vamos lá. Gente, o mesmo texto. Ó, a probabilidade do y ser 10. Eita, que a gente calculou. Essa probabilidade é zero. Gente, 0 é maior ou igual a 0,50? Item errado. Pisa na cabeça do cespinho. A gente vai chamar de cespinho, Sebraspizinho. A gente é melhor que ele. A gente é melhor que ela. Beleza? Só alegria? Então vamos lá. Gente, questão número 10. Veja o que ela coloca aí pra gente. A vida útil de determinado equipamento industrial segue uma distribuição exponencial com valor esperado de 10 anos. Amores, valor esperado é a mesma coisa que esperança, tá? É a mesma coisa que expectância, é a mesma coisa que média. Ele está dizendo aí que o valor esperado, a média, é de 10 anos. E aí ele diz, considerando 0,55 como o valor de E elevado a menos 0,6, julgue o item abaixo. Olha o que ele fala. A probabilidade que este equipamento dure mais que o esperado. Gente, dure mais que o esperado. Que questão linda, ó. Dure mais que o esperado. O esperado é 10, que é a média. E nós já vimos o que, meus amores? O que é que nós vimos?
Aqui eu tenho a média, que é 10. Acima da média, eu tenho 37% dos elementos. Ele quer que dure mais que o esperado, ou seja, mais do que a média. Média é chamado de esperança, tá? Deixa eu colocar aqui para não ficar esperanca, tá? Então, ó, o esperenca, esperança, tá? Esperança matemática, expectância, valor esperado, média, são sinônimos, tá? Então, se o valor esperado é 10 e eu quero a probabilidade que este equipamento dure mais que o esperado, ou seja, dure mais do que a média, é 37%, gente, acima e 63% abaixo da média. Então, esse valor de 37 é maior que 33 e menor que 50%? É, gente, é sim. Então, esse item é um item correto. Galera, tá vendo que isso aparece, meu amor? Nunca mais você vai errar isso aí. Acima da média, 37%. É isso que ele queria na questão. Tranquilo, gente? Beleza pura. Vamos lá. Ó. E na questão 11, olha o que ele fala. O texto é o mesmo. Ele quer a probabilidade que este equipamento dure menos do que 6 anos. Essa probabilidade é inferior a 53%. Então vamos lá. Vejamos, ó. Eu sei que aqui eu tenho a moda, que é 0. Então eu vou fazer aqui um esboçozinho do gráfico. Tá aí, ó. Um esboçozinho do gráfico. Vou trocar até a cor para ficar bonitinho. Ele quer aqui a probabilidade de durar o que, gente? Ó, menos que 6. Ele quer isso aqui, ó. A probabilidade de durar aqui menos do que 6 anos. Beleza. Gente, nós vimos lá no começo uma diquinha que eu dei, que eu falava bem assim, ó. Se ele pedir para você calcular a probabilidade numa distribuição de ser maior que um determinado valor, você vai usar esse macetezinho, ó. E elevado a quem? Menos x dividido pela média. Então isso vai ficar E elevado a menos x. O x é esse valor aqui que ele está colocando, que é 6, dividido pela média. E a média, né? O valor esperado é 10. Então vai ficar E elevado a menos 0,6. Eita, tio! E E elevado a menos 0,6, isso é 0,55. Gente, 0,55 é 55 o quê? Por cento. É 55%. Então, ó, 55% é a probabilidade de ser maior que 6, tá? É 55%. Então, claro que a probabilidade de ser o que, gente? Menor que 6 seria isso aqui. Seria 45. Se eu sei que ser maior que 6 é 50 e quanto? E 5, voltar aqui, tá? Emoção. Emoção porque eu sei que todo mundo tá aprendendo, tá todo mundo empolgado. Então, gente, a dica é para você calcular a probabilidade de ser maior que um número. Gente, aqui é 6, não é a média. Tranquilo? Aqui é 6. Joia? Que é o que ele está pedindo na questão. Então, a probabilidade de durar menos que 6, eu tenho a dica para calcular a probabilidade de ser maior que um determinado valor. Está aqui. E elevado a menos x dividido pela média. Esse x é 6, a média é 10, deu E elevado a menos 0,6, que deu 0,55, que é 55%. Então, é 55% para que seja maior que 6. Então, para ser menor que 6, é 45%. E ele perguntou se é inferior a quanto, gente? A 53%. Então, esse item aqui é um item o que, gente? Correto. Galera, tá vendo? A dica é para calcular a probabilidade de ser maior.
Para ser menor, é o que resta. Tranquilo? Beleza pura? Tranquilo? Às vezes não vá pelo desenho, viu? Porque às vezes você sabe que os dados estão mais próximos. Às vezes os dados estão mais o quê? Afastados. Beleza? Só alegria? Então vamos lá. Gente, a última questão, a questão de número 12, ele pede a variância do equipamento. Variância é o desvio padrão ao quadrado. Como ele disse que o valor esperado, né, que é a média, que a média é igual a 10 anos, isso é exatamente o desvio padrão. Ou seja, a variância vai ser o desvio padrão, que é 10 ao quadrado. Isso vai dar 100. Aí a galera marca, gente, só que colocaram aqui, ó, o autor 100 anos. Não é 100 anos, é 100 anos ao quadrado. Porque sempre na variância eu tenho que colocar a unidade ao quadrado. Ele colocou aí 100 anos, não, é 100 anos ao quadrado. É por isso que esse item tá o quê, gente? Errado. Então, gente, cuidado com isso. Bote o seu olhinho de Tandera, o seu poder de Pokémon para enxergar, porque às vezes o que é que acontece? O ser mal invade a cabeça do cara que vai elaborar e ele quer botar para torar com você, só que você diz: cruz credo, tá repreendido. O tio Soma me orientou aí certinho. Beleza? Gente, se liguem aí. Coloquei aqui para vocês algo. Estabeleça para si um objetivo claro na vida. Escreva-o. Grave-o na memória. Dirija todos os seus pensamentos e todas as suas energias para transformá-lo em realidade. Em vez de permitir que fracassos temporários o afastem do curso, procure neles a semente de um benefício equivalente que possa ajudá-lo a voltar à trilha até atingir seu objetivo. Desistir não faz parte do seu vocabulário. Galera, motivação é igual a banho. Tem que tomar todo dia. Contem comigo. Curtam o vídeo, compartilhem, tá? Me sigam lá no Instagram, tá? No SM Sormani. Gente, com o vídeo, logo embaixo você vai ver que vai ter lá o material com essas questões. Tranquilo, meus amores? Aguardem aí mais vídeos e tio Sormani está com vocês antes, durante e depois. Tá aqui, meus amores. Muito obrigado e bons estudos. Valeu, galera. Um beijão.